Olá! Hoje a gente vai desvendar um conceito que parece complicado na matemática, mas usando um exemplo do dia a dia. Um exemplo bem gostoso, aliás. Vamos nessa. Pois é, parece uma pergunta meio estranha, né? Mas a resposta é a chave para a gente entender uma ideia super poderosa. Vamos encarar isso não como uma aula, mas como um quebra-cabeça do mundo real. A regra do nosso cenário é bem simples, bem direta. Qualquer pizza grande custa R$ 15. Ou seja, a gente tem duas informações que estão totalmente ligadas: o número de pizzas e o custo total. Uma coisa depende da outra. E dá para perceber que existe uma relação que é totalmente previsível. Para cada pizza a mais, o preço sobe exatamente R$ 15. E o pessoal da matemática tem várias maneiras, vários jeitos de descrever essa previsibilidade. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Vamos dar uma olhada em 5 linguagens diferentes, 5 pontos de vista que, no fundo, estão descrevendo a mesmíssima regra da pizza. Bom, a primeira forma é com o que chamamos de pares ordenados. É um jeito bem organizado de empacotar a entrada, ou seja, o número de pizzas, com a sua saída correspondente, que é o preço. Ajuda a registrar os dados, mas não é o melhor jeito de enxergar o padrão geral. Agora, vamos visualizar esses pares. Cada um deles vira um pontinho no gráfico. E é aqui que a mágica acontece. A representação visual transforma aqueles números numa imagem. De repente, a gente consegue ver a tendência, ver o padrão de crescimento de um jeito que uma simples lista de números não consegue mostrar. E aqui está a representação mais famosa, a fórmula. Pensa nela como se fosse uma receita, só que super poderosa e curtinha. Com essa pequena equação, dá para achar o custo para qualquer número de pizzas. Qualquer um. Não só para aquelas poucas que a gente listou. É a linguagem da previsão. Então, o ponto mais importante é este aqui. Não estamos falando de 5 ideias diferentes. São, na verdade, 5 maneiras de expressar uma única e simples relação. É como falar a mesma coisa em idiomas diferentes. Cada um tem sua força, mas a história é a mesma. Ok, agora que a gente já entendeu a ideia de um jeito bem intuitivo com o nosso exemplo da pizza, chegou a hora de dar um nome oficial, o nome matemático para esse tipo de relação previsível. E o nome é função. Basicamente, uma função é uma regra. Uma regra que pega cada valor de entrada e associa ele a um e apenas um valor de saída. As palavras mais importantes aqui são cada e única. E olha só, toda função tem duas partes bem importantes. O domínio, que é o conjunto de todas as entradas possíveis, no nosso caso, o número de pizzas que dá para comprar. E imagem, que é o conjunto de todas as saídas, de todos os resultados, ou seja, os preços que a gente vai de fato pagar. Mas será que toda função se comporta exatamente como essa da promoção de pizza? Vamos ver um outro exemplo para adicionar um pouco mais de detalhe e perceber as diferenças. Agora, vamos pensar em abastecer o carro. A estrutura é bem parecida, né? O custo total depende da quantidade de litros, com um preço fixo para cada litro. Repara que a regrinha, a fórmula, é muito parecida com a da pizza. É aqui que está a diferença crucial. Ninguém chega na pizzaria e pede 3,7 pizzas, certo? A gente compra pizzas inteiras. Por isso o gráfico tem pontos separados, discretos. Mas na hora de abastecer, é totalmente normal colocar, sei lá, 27,8 litros de gasolina. Por isso o gráfico da gasolina é uma linha contínua, que conecta todos os pontos possíveis. E é muito importante saber disso. Nem toda função vai formar uma linha reta. Relações em que a mudança não é constante acabam criando todo tipo de forma, como curvas, por exemplo. Pensa na altura de um objeto caindo ou no crescimento de uma população. A função raiz quadrada, por exemplo, gera um gráfico todo curvo, como esse aí. Estamos chegando na reta final e eu quero focar na característica mais importante de todas, aquela que realmente define o que é uma função. É a regra de ouro. É isso. Simples assim. Essa é a alma de uma função. Cada entrada, sem exceção, tem que levar a um resultado único e previsível. É isso que torna as funções ferramentas tão poderosas e confiáveis, tanto na matemática quanto na ciência. Voltando para o nosso exemplo da pizzaria, que deixa tudo mais fácil. Imagina só, alguém pede 4 pizzas. O caixa não pode virar e falar, pode ser 60 ou talvez R$ 70. Não faz o menor sentido, né? O preço tem que ser um só, cravado, R$ 60. Essa certeza, essa previsibilidade total é o que faz essa relação ser uma função. No fundo, é puro bom senso.
E para a gente fechar, fica aqui essa pergunta. Agora que o conceito ficou mais claro, que tal começar a observar o mundo ao redor? O custo da conta de luz, a distância que um carro percorre com o tempo, a altura de uma planta que cresce. Quantos desses padrões do dia a dia são, na verdade, funções escondidas bem na nossa frente?